pessoal, eu sou o Eric Daldegan. Eu sou o Felipe Guimarães. E esse é mais um episódio do Pode Vir Crente. Felipão, mais um episódio indo ao ar. É isso aí, pode vir crente que eu estou empreendendo. E qual o sentimento aí desse, depois de... A gente tá basicamente aí uns 4 meses aí no ar. 4 para 5 meses, isso aí. É, por aí, cara. Tá passando rápido esse ano. Muito Se você rápido, acha que esse ano rápido. tá passando rápido, escreve aqui nos comentários, porque a gente acha que tá... A gente acha não. A gente sente tá voando. que... Tá indo, né, cara? Minha cabeça ainda tá em janeiro. Eu falei, caramba, aí já tô em maio, mano. Parece que semana passada foi o Réveillon que a gente passou na igreja, enfim. Cara, mas tá voando muito rápido. Tá voando muito. Muita coisa acontecendo, faz muita isso, coisa, né, cara? Muita coisa. A cabeça vai, enfim, acelerando. Só que não tá mudando é a gente aqui, toda quarta-feira, às 8 horas. Então, se você não se ligou ainda, ó, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. Toda quarta-feira, sem falta, 8 horas da noite, a gente lança um episódio novo aí nas redes. É isso aí. E para começar esse nosso episódio, eu quero começar agradecendo aqui os nossos patrocinadores. Isso é muito importante, cara. Esse episódio ele é patrocinado, né, por algumas empresas que nos apoiam. E ajudam a gente a levar essa mensagem mais longe, né, por mais tempo. Se estamos aqui há 4, 5, sei lá quantos meses, é porque não estamos sozinhos. Então quero começar aqui apresentando a Texis Soluções de Energia. A Texis é uma empresa especializada em engenharia elétrica. Então no breaks, manutenção, venda de soluções, por exemplo, como geradores para grandes comércios, hospitais. Você que tem uma empresa e não pode parar por falta de energia elétrica, conta com a Texis. É isso. E o outro apoiador muito importante. Gente, eu quero perguntar aqui pra você. Quanto vale um sorriso? É verdade. Cara, o que um sorriso faz na tua vida? É uma reflexão, né? Então, assim, pra isso, se você quer dar aquela melhorada, aquele up no seu visual, cara, nada melhor do que você chegar num ambiente, dar um belo sorriso, a pessoa assim, cara, gostei dele, cara, só por ter sorrido. Então, assim... Ita Implante Odontologia Moderna, uma clínica voltada para reabilitação oral. Então, tudo de próteses, facetas, reabilitação, implante, é com a gente. Então, ó, se você tá pensando cara, preciso melhorar alguma coisa, cara, começa pelo teu sorriso, que o sorriso abre portas. É isso. Obrigado pros nossos patrocinadores. E se você quiser fazer parte desse time de patrocinadores, ajudar a levar essa mensagem mais longe por mais tempo, faz contato com a gente. Vai ser um prazerzaço ter você aqui com a gente. E o episódio de hoje, cara... Esse episódio, a gente já vem falando disso há um bom tempo, hein? Já vem falando um bom tempo e chegou o grande dia do episódio. Cara, então, se você tá lendo aí, você já sabe qual é o episódio, né? E a pergunta é... Cara, será que ainda gatilhos mentais funcionam? Porque assim... É muito falado sobre isso. Ó, a gente ouve isso pra caramba. Acho que uns quase 10 anos já ouço falar sobre isso. Estudei muito sobre isso há muitos anos atrás, quando eu comecei a ver essa questão do mundo online. E, cara, gatilhos mentais. É isso. E aí, como isso aqui é um episódio, como isso aqui é um podcast, que a gente fala para empreendedores cristãos, a grande pergunta é... Será que Jesus usava gatilhos mentais? Quais eram esses gatilhos mentais? Esse episódio aqui vai dar o que falar. Mas antes de tudo, Felipe, o que são gatilhos mentais? Boa, Eric. Boa. Cara, vim com essa reflexão pra cá, viu? Porque assim, gatilhos mentais, mas é o quê? Sabe uma coisa? Na verdade, assim, hoje é muito comum você ouvir sobre isso. Na internet, um monte de gente falando sobre isso. E essa pergunta me veio quando eu tava vindo pra cá. Eu falei assim, cara, mas como é que a gente... Por onde a gente começa a pensar sobre isso? Meramente como uma técnica de marketing? Meramente como algo que eu vou usar ali pra dar certo? O que é de fato gatilho mental? Por que eu deveria pensar nisso? Por que eu deveria, talvez, dar um pouco mais de importância pra isso? O gatilho mental ele surgiu na psicologia. Pra quê? Qualquer estímulo externo pode acionar, pode ativar algo dentro de você, você sente algo e você, às vezes, até inconsciente, responde aquilo. Você responde aquele estímulo. Isso é um gatilho. Boa. É um gatilho mental. Boa. E, na verdade, isso vem da prática, né? O que é o gatilho? O gatilho que starta algo, que inicia algo, que começa algo. E como nós somos um ser humano
que usa a mente para controlar basicamente tudo que a gente faz, o que starta sentimentos, reações? O que nos motiva eventualmente a fazer determinados tipos de coisa? Porque aquele gatilho é sempre um gatilho externo que vai mudar algo em você internamente para você ter uma tomada de decisão e decidir sobre algo. Isso é usado muito, né? Aí, da psicologia, isso foi forte para a área de vendas e marketing. Sim. E na verdade, se você parar... funciona, irmão. Funciona porque... Funciona. Porque é algo real, assim... O exemplo que eu ia dar é assim... Na prática, todo mundo já usa gatilho mental de alguma forma. Consciente ou inconsciente. Né? A gente sempre ouve aquela coisa assim, né? Quero emagrecer. E aí o nutrólogo ou o nutricionista sempre vai perguntar assim, cara, vamos identificar aqui o que está fazendo você engordar? Você está comendo... Quais são os horários que você come? O que te leva a comer? Porque às vezes uma ansiedade te leva lá para atacar a geladeira. Uma questão, sei lá, um problema pessoal te desconta na comida. O nutrólogo quer identificar o que está te levando. Qual o gatilho que está te levando aquilo. Às vezes, por exemplo, uma outra situação, às vezes de vida, né? Às vezes você passa no... Cara, eu tenho isso muito com a minha avó, cara. Olha que louco. Toda vez que eu sinto cheiro de feijão, eu lembro da minha avó. É isso aí. E o gatilho pode ser um cheiro, isso aí. Uma palavra, uma música. Isso aí. Tom de voz. Um tom de voz, isso aí. Isso tudo são gatilhos que acionam algo dentro de você, que te faz uma música. Uma música. Algo que desperta pra algo. Isso, que aciona um gatilho, que pá! Então, sem teorizar muito na prática, é o que o Eric falou. O que no dia a dia tá startando questões em você que leva você a fazer outras coisas? A você decidir. O que externamente acontece que faz você mudar internamente e decidir por algo? Isso aí. É instantâneo, é rápido, sem pensar mesmo, é inconsciente. E aí, antes de a gente entrar nos gatilhos pontuais, que a gente quer trazer vários... Então, cara, eu tava lendo, tem aquele livro do Gatilhos Mentais, cara, são quase 30 gatilhos mentais, só naquele livro. Identificados, né? Identificados, só naquele livro. Óbvio, tem Armas da Persuasão, Rob Cialdini, que ele fala de 6 gatilhos mentais mais importantes. Enfim, tem vários livros, se você olhar na literatura, tem vários. E aí, a gente separou alguns aqui que Jesus usava. Mas antes você queria falar o quê? Eu queria perguntar o seguinte... Legal, a gente ouve pra caramba, como a gente falou. A gente deu alguns exemplos aqui práticos do que... né? A gente vai dar outros exemplos. Mas eu queria trazer como é que fala? Gatilhos mentais. É positivo ou é negativo? É usado pro bem ou usado pro mal? Rapaz... Teoricamente... Trazer uma polêmica aqui. Teoricamente, gatilhos mentais são usados pra coisas boas, né? Mas, se você tem... Cara, a diferença do remédio pro veneno, cara, é a dose. É a dose. E, na verdade, no caso do gatilho mentais, a gente pode levar pro lado da intenção da pessoa. Da intenção, exato. Qual é a sua intenção por trás daquilo que você quer de volta? A gente pode dizer que gatilho mental é algo psicológico, não. Físico, psíquico, psicólogo, não sei o nome que daria, mas é algo que todo ser humano tem... instalado dentro de si. Sim, é um drive ali que já vem... É um drive, é um recurso... É um recurso. Que o ser humano tem. Se você souber usar esse recurso de forma adequada para o bem, ele vai funcionar. Sim. Agora, se você usar esse recurso para outros fins, por exemplo, para o mal... funcionar também. Vai funcionar também. A intenção é que não é boa, mas o recurso vai ser usado. Exatamente. Então, generalizando, é bom. Desde que você... dependendo da intenção que você use, é genuíno. Eu falo isso e pergunto isso, trago essa polêmica, porque a gente ouve muito também. Quem entra no marketing, né? Cara, ouve muito essa coisa, né? Não, é top, legal, é legal pra caramba. Técnicas de vendas, gatilhos mentais, funciona. E aí, em algum momento do processo, o cara começa assim, mas... Tu tá startando esse gatilho nessa pessoa, mas isso não é muito legal. Ela não vai comprar porque ela quer. Ela não vai comprar porque você tá persuadindo ela a comprar algo que... Cara, mas persuasão é diferente de manipulação. Persuasão, você tá mostrando pra pessoa que aquilo que você tá vendendo, no caso aqui de vendas, é importante, vai resolver o problema daquela pessoa. Manipulação é quando você
empurra algo pra pessoa, mesmo sabendo que aquilo não é importante pra ela. Mas eu penso que se usa gatilhos pra manipulação também. Usa. Usa, porque na verdade usa, é o que ele falou. Não, a questão da persuasão... Cara, persuasão é importante. Persuasão é importante. Porque às vezes a pessoa não está vendo, não está enxergando o problema, ela te trouxe um problema e aí... Trouxe clareza pra você. E você tem uma visão mais ampla, ou você tá dissociado daquele problema que a pessoa tá vivendo, porque quando você tá vivendo um problema, às vezes você não sabe, não encontra as soluções. Você precisa se dissociar daquele problema, olhar de cima uma visão macro, e aí você vai entender, e aí você vai trazer aquilo pra pessoa e vai persuadir nela. Trazer clareza pra ela. Trazer clareza. E às vezes você precisa convencê-la de que para que ela entenda junto com você. Exatamente. É diferente de manipulá-la. Não, manipulação, cara, persuasão é o que eu faço para você. O que você... Manipulação é o que eu faço para você, mas pensando em mim. Olha, caramba. Forte. Persuasão é o que eu faço para você, porque realmente é o que você tá precisando. Manipulação é o que eu faço para você, mas pensando em mim. Muito legal, muito legal. Muito esclarecedor. Eita! Então, quando a gente traz isso, e aí eu acho que vale a gente começar a trazer aí alguns gatilhos, porque a gente vai trazer exemplos práticos, reais, do que Jesus usava lá atrás... E o que a gente usa até hoje. E antes da gente entrar, eu quero fazer um último comentário, que é o seguinte. É importante a gente conhecer os gatilhos, independente se você trabalha com marketing, se você já é empreendedor, se você vai empreender. É importante você ter consciência que eles existem, seja para você usar de forma adequada no teu negócio, seja para você usar na tua vida, para você atingir teus objetivos, seja para você identificar... eventualmente, quando você tá caindo num gatilho. E talvez aquilo não seja positivo para você. Porque não é sobre... sabe aquela coisa assim? Não é sobre... eu fui enganado. É sobre o quanto eu tive consciente daquilo ou não. Porque não tem problema. Na verdade, uma vez eu vi uma palestra do... Érico Rocha. Érico é o pai dos gatilhos mentais da internet. E eu quero fazer um comentário sobre isso, que é o seguinte. Eu lembro que ele comentou uma coisa muito bacana assim. Ele falava assim... Cara, quanto mais você estuda sobre gatilhos mentais, mais você fica consciente disso. E sabe o que acaba acontecendo? Antes você participava, por exemplo, num funil de venda, quando tinha um monte de gatilho, e você passava por aquele processo meio cabreiro, né? Fica assim, cara, será? Pô, vou, não vou? Aí começava um processo de convencimento ali, onde você se convencia a comprar, a participar, enfim. Quando você toma consciência disso, você sabe que, caramba, que eu tô passando por esse processo, ele tá usando esse gatilho. Cara, a gente tem a expectativa que nesse momento fala assim, não, agora eu não vou ser mais convencido. Pelo contrário, você costuma fazer ainda mais rápido. Você costuma tomar decisão ainda mais rápido, porque você toma uma decisão consciente. Consciente. Assim, muito legal isso. Aqui ele tá tentando me convencer, mas não precisa me convencer, já tô convencido. Eu já sei, pô. Vamos pro próximo. Porque você tá consciente do que tá acontecendo ali. Você acaba confiando mais naquilo. Isso é legal. É muito legal mesmo, cara. Você ter consciência do você acha, acaba achando que é uma armadilha e na verdade não. Exato. Quando você toma ciência dos gatilhos que existem ou que podem ser usados ali numa negociação, por exemplo, que os gatilhos são mais usados em negociação. E apresentação do seu produto, enfim, fazendo com que a pessoa se interesse e compre. Quando você tem noção que está sendo usado, é exatamente isso. Cara, acaba acelerando, porque, cara, pô, tá usando um gatilho aqui e tal. Pô, legal, cara. Pô, mas eu tô precisando disso mesmo. Vamos. Onde que eu compro? Onde que eu passo o cartão? Vai logo pra última página aí. E entender dos gatilhos, eu vou encerrar minha fala pro Eric entrar nos... A gente começar a comentar alguns gatilhos aqui, mas eu penso que é importantíssimo a gente estudar isso de fato. Por mais que você não vá, eu não vou fazer uma baita estratégia usando N gatilhos, mas é importante que a gente entenda, até para que a gente use na nossa vida pessoal. Até para que a gente use assim, cara, sabe aquela coisa assim, eu tô falhando em algumas áreas na vida, porque eu não tô agindo estrategicamente, ou às vezes eu acho que eu tô agindo errado, mas na verdade às vezes eu tô agindo com desconhecimento. Né? Eu quero, por exemplo, me aproximar do Eric, e aí eu penso que, vou ali, vou chegar e vou pedir o que eu quero. E na verdade não é assim. Muitas das vezes eu tenho que me achegar, eu tenho que conhecê-lo, eu tenho que compartilhar, eu tenho que ajudá-lo. Existe todo um processo que poderia de fato ser feito. Tem que servir, tem que se doar. Exatamente. Olha a reciprocidade aí, ó. Exatamente. Então você entender essa dinâmica torna... tudo um pouco mais leve, porque você faz de forma consciente. Né? Mas vamos pros gatilhos, traz alguma coisa pra gente. Cara, então, tem muitos gatilhos. Eu separei alguns aqui. De repente você acha que Jesus utilizou outros gatilhos, cara, depois do episódio... Compartilha com a gente. Comenta aqui embaixo, que a gente escreve, depois a gente responde. É importante. Cara,
eu separei o primeiro aqui pra começar. Legal. Cara, o gatilho da autoridade. Boa. Rapaz, autoridade. O que é o gatilho da autoridade? Cara, toda vez que você... vamos supor, você tá dirigindo. Aparece um policial na rua e pede pra parar. No meio da rua. Entra na rua e pá! É verdade. Levanta a mão. Tu vai passar por cima do policial? Não vai. Não vai, porque automaticamente vai instalar um gatilho ali de autoridade. O cara tá uniformizado. Mesma coisa, você tá você entra no hospital, vai aparecer um médico lá de jaleco. Tu tá indo no hospital, aparece um médico de jaleco e um médico normal. Tu vai dar atenção pra quem? Dentro do hospital. É verdade, é verdade. Você já automaticamente... Tipo assim, esse maluco aqui é médico, mas, pô, chegou agora, tá de plantão, não tá saindo do plantão, tá chegando. Eu vou dar atenção pra quem tá ali verdade, uniformizado. Então, o gatilho da autoridade, cara, é muito forte. E a autoridade, você consegue ter a percepção da autoridade de diversas formas, né? Sim. O fato de eu ter consciência de que o Eric é autoridade no assunto dele. Ou então aquele guarda é autoridade no assunto, enfim, naquele local. Ou então, às vezes a gente entra numa empresa, a gente identifica, quem é a autoridade aqui? Exato. Existem várias formas de você perceber autoridade em alguém. Óbvio que o uniforme é uma delas. Sim. Não necessariamente. Não, mas aí você falou uma coisa legal, que eu acho que esse gancho é muito legal. Porque às vezes a gente vai ler sobre isso, autoridade, legal. Aí, por exemplo, a gente pode levar só para esse lado. Não, alguém que está uniformizado, ou numa oposição X, PTO. Ou então, às vezes, no marketing tem muito isso aí. A gente tem que demonstrar autoridade. Aí e aí você... a pessoa acha que tem a ver só com a fala, ou com... Mas você vai perceber que o que a gente precisa entender aqui é o gatilho da autoridade leva alguém a ver aquela outra pessoa que tem, né, que ela está sendo vista como que tem autoridade, como alguém que você precisa respeitar, precisa, Isso, respeitar e acaba confiando, né? Confiar. E aí, nesse ponto qual é a percepção daquela pessoa quanto à autoridade? É uma autoridade, como você falou, da sociedade, né? Sei lá, um guarda, um policial, um bombeiro. É uma autoridade da saúde? É uma pessoa que tem autoridade pelo conhecimento dela? Porque, cara, naquela área específica... Mas é uma autoridade espiritual? Sim. E como é que você vai representar... Como é que você vai ter noção... Essa pessoa aqui é uma autoridade espiritual. A partir do momento que você começa a ouvi-la. Jesus era uma autoridade. É pela roupa que ele usava? Não. Sim, é verdade. Ele tinha autoridade espiritual. Jesus falava com autoridade, mostrando confiança em suas palavras e ensinamentos. Boa! Você trouxe agora uma outra percepção sobre a autoridade. Ele chegava e falava para as pessoas. Ele tinha ensinamento, ele estudou, ele sabia. A Torá, aquelas coisas, tudo ele sabia. Desde cedo ele estudava. Verdade. E aí ele chegava e ensinava com autoridade e passava com confiança. Você trouxe agora um ponto. A gente está falando sobre o gatilho. Até um versículo aqui depois. Da autoridade aqui. Mas você trouxe um ponto que cara, eu vejo isso muito... isso vem lá de trás, né? Desde a época da escola, a galera vai pra faculdade, aí depois arruma o primeiro emprego, depois do primeiro emprego cresce na empresa, monta um negócio ou não monta um negócio. E você vê uma galera, e isso eu converso com algumas pessoas, eu lembro que no último Confracrio, cara, eu recebi uma menina falando sobre isso, assim. Que a pessoa não se sente, vamos colocar assim, não consegue falar de tal forma que como é que eu vou dizer? Que demonstra autoridade. E aí a forma dela se posicionar ali, como ela não demonstra autoridade, as pessoas não veem isso nela. Não prestam atenção. E às vezes aquela pessoa é especializada naquilo que ela faz, é a melhor que tem. Mas só o não fato sabe se comunicar. Como ela não se comunica bem, ela não leva, ela não como é que é? Não transparece, né? Não demonstra autoridade. Que sabe. Exato. E às vezes o contrário também funciona. Às vezes a pessoa não entende, não é autoridade naquilo, mas chega... Se posicionando fala assim, como autoridade. Posta aí, tá bem arrumado. Aí, tipo assim, essa é manipulação. Cara, mas isso leva uma reflexão interessante, cara. Que, na verdade, como eu tava falando, às vezes a gente pensa muito que... mas isso o cara tem um dom, o cara sabe fazer, nasceu assim. Mas, na verdade, não. Isso é uma reflexão que a gente tem que fazer. Se eu, enfim... Eu sei muito sobre algo, mas eu... Não tô sabendo transmitir isso. Vai treinar, tô vai demonstrando estudar, que eu tenho autoridade. Vai aprender, vai buscar. Eu tava vendo como é que eu vi um podcast, acho que é até do Brunet. Ele tava falando assim, cara, você vai, enfim, você tem um problema agora na cabeça e vem um médico pra você, não, vambora, eu vou operar tua cabeça, já ouviu essa? Já. Eu vou operar tua cabeça e Brunet tal. mesmo, foi.
E aí ele na hora de operar, ele já te deu anestesia, tá na mesa ali, só que o médico tá meio ansioso. Aí do nada o médico chega pra você e fala assim, então, a gente vai operar aqui a tua cabeça e tal, a gente vai, né, fazer um cortezinho aqui, mas eu só tô um pouquinho ansioso, porque é a primeira vez que eu opero uma cabeça e tal. Como é que você vai se sentir nessa questão? É um médico especializado, mas ele nunca fez. E aí ele dá o exemplo do seguinte, você ia preferir ser operado por esse médico que nunca operou uma cabeça, ou um cara que não é médico, mas já operou 2.000 cabeças e foi bem sucedido? Nas 2.000, É isso aí. Quem é nessa situação que tem autoridade pra você? E aí você vê que não é necessariamente uma autoridade do tipo, eu estudei mais. Conhecimento. Eu conheci mais. É a autoridade da experiência do fazer. Eu tenho autoridade nesse assunto. Nesse procedimento. Então, assim, é importante, independente da área da tua vida, cara, se a gente levar isso para a empresa, quantos empresários, empreendedores, líderes, gerentes, quem está na posição de liderança, né, não se posiciona. É questão de posicionamento. Com um nível de autoridade que seja. cara, eu sou o gerente, então eu tenho que saber. Cara, tu pode ser gerente, por exemplo, no departamento de engenharia, se você não é engenheiro. Mas daquele procedimento ali, do setor, você tem que ser autoridade. Então você tem que saber da rotina dos engenheiros. Você pode não saber de cálculo estrutural. Exatamente. Mas você tem autoridade da rotina de um escritório de engenharia, por exemplo. Muito e naquela área você é autoridade. E aí não é só ter autoridade. Você tem que comunicar essa autoridade. Porque se você também é autoridade, digamos assim, e não se posiciona como tal, quantos líderes ou empresários você vê que os funcionários engolem o cara porque... Interessante que você falou, porque assim, eu vou jogar pra minha área. Eu sou especialista em prótese e implante. Então isso aí, cara, eu sou autoridade. Mas quando chega um paciente para conversar comigo que é problema de outra área, por exemplo, ortodontia. Não é minha área, mas eu entendo de fisiologia e eu dou uma aula pra pessoa. Vai fazer isso, isso e isso. O aparelho vai funcionar dessa forma, vai fazer pressão aqui, vai causar uma reabsorção e vai formar osso da outra região e leva mais ou menos tanto tempo. Só que eu não faço aquilo, mas eu sei. Legal. E construo uma autoridade ali, olha só, é isso. Eu gostei, então isso aqui. É você que vai fazer? Não. É a fulaninha que vai fazer aqui, que é especialista, é ela que vai tocar o barco. Mas eu entendo. Sim. Eu sou autoridade ali. Total. Hoje em dia tá se perdendo muito isso. As pessoas... Tem um lado bom e um lado ruim. As pessoas se especializam muito numa coisa e esquecem o resto. Só que é importante... Hoje tá faltando no mercado generalistas. Não necessariamente que você vai fazer tudo. Mas você precisa entender de tudo. Verdade. Você trouxe esse exemplo, agora me ecoou na cabeça aqui agora, cara. Que isso é fantástico, que assim... Eu vim, né... Fui estudar computação quando mais novo. Desde 14 anos eu estudei montagem, manutenção. Acho que hoje em dia nem tem mais esse curso, cara. Felipe tem cara de nerd, não tem? Só um pouquinho. Eu lembro que, cara, 14 anos eu fui fazer um curso de montagem e manutenção. Depois eu fiz programação. E, cara, nessa época que eu fiz, na minha época, eu ia falar, olha que loucura. Cara, é novo. Na minha época... O cara não tem nem 40 anos. Cara, nessa época, a gente, tipo assim... A gente estudar montagem e manutenção de computadores, a gente aprendia, por exemplo, que tinha placa-mãe, placa de som, placa de vídeo, placa disso, placa daquilo. Deus me livre. E aí você aprendia, cara, sobre consertar o detalhe da placa, o capacitor que você trocava, a bateria que você trocava. Cara, hoje em dia não tem mais isso, você troca o computador. O computador deu defeito. Cara, troca o computador, compra outro. Entendi. Tipo, não tem mais essa acho que não sei nem se existe mais... especificidade ali? Não tem mais isso. Isso pro no-break não é diferente. Então, por exemplo, aí trazendo pro no-break, né? Sim. Você vai ver hoje o pessoal dar orçamento seja de no-break, seja de instalações elétricas. Cara, chega alguém e fala assim, deu defeito aqui, troca os cabos todos. Cara, eu tive num hospital, não tem muito tempo. Teve 2, 3 semanas atrás. Deu um problema lá, e aí uma outra empresa foi lá e deu problema aqui. Troca todos esses cabos aqui de um andar para o outro, compra um no-break novo e tudo vai funcionar. Vai. Cara, é óbvio que vai funcionar, né? É tudo novo, né? Então hoje assim, poucas empresas, até poucas pessoas buscam isso. Essa coisa do... Não, deixa eu entender o que aconteceu. Deixa eu estudar mais isso. Né? E aí, nesse momento, é onde você se posiciona como especializado. E faz a pessoa até gastar menos, né? Não Sim. tem que trocar tudo? Não precisa trocar tudo.
Né? Isso é muito importante, Nesse cara. caso específico, por exemplo, falando de engenharia, cara, a gente, nesse cliente também pontual, cara, a gente foi lá, por exemplo, mediu todos os cabos, verificou a parte de isolação dos cabos, verificar se os cabos tinham capacidade de, né, de transmitir corrente elétrica suficiente, se não ia aquecer e pegar fogo. Então a gente verificou cabo a cabo, verificou equipamento, quadro. Então, a questão de... aí vem o ponto que eu ia falar. A gente demonstrou autoridade na área elétrica para o cliente. O cara falou assim, mano, esses caras não entendem só de no break. Esse cara sabe o que ele tá falando. Um distribuidor ou eu não sou um mero vendedor. Um mero vendedor que tá vendendo no break. Ele entende o que ele tá fazendo. É muito legal, cara. Então a gente foi muito além disso. A gente falou, cara, eu não quero te vender uma máquina nova. Para mim seria ótimo te vender uma máquina nova. Mas não é só sobre vender uma máquina nova. Eu não compraria uma máquina nova antes de verificar. Por que eu empurraria isso pro cliente? Eu falo muito isso pros pacientes, né? Mas que às vezes o paciente já chega achando que ele sabe o que é melhor. Não, porque meu dente aqui tá doendo, que não sei o que, falaram que eu fui em tal lugar, que tinha que extrair e botar um implante. Cara, eu sou implantologista, eu vendo implante. Sim. Vender implante é ótimo, né? Pô, é ótimo. Aí o paciente olha e fala assim, aí eu olho e falo assim, então, cara, o cara já veio vendido. Sim. Mas dá pra salvar teu dente. Tu vai gastar metade do que você vai gastar com implante. Mas não sei o que. Cara, olha só, eu vou te oferecer o que é necessário pra você. Não o que é melhor pra mim. O que é necessário. Então, nesse caso aí... Você demonstra que você é autoridade. Você entende daquilo ali. Eu entendo daquilo ali. Porque eu chegar e falar assim, não, o dente... Não sei o que. Não, vamos tirar e... Você tá fazendo além do que é necessário. É isso aí. Então, cara, isso tem um poder absurdo, cara. Isso que eu ia falar. Eu ia já deixar um insight sobre isso aqui. Em toda a área de negócio no mercado, independente do que você faz, desde vender bolo, doce, ou vender um produto super tecnológico, qualquer área, você pode demonstrar o quanto você entende daquilo ali, o quanto você estudou, o quanto você já viveu, o quanto você já ajudou um cliente. Cara, eu lembrei aqui agora de uma situação, não lembro agora se era Dia das Mães, acho que era aniversário de alguém, não lembro. E aí eu fui na casa dessa pessoa, e aí chegou lá, ela tava desesperada, porque eu acho que eu contei isso aqui, que ela comprou um bolo aqui no iFood, o bolo era lindão, tal, e aí chegou lá, era uma tortinha desse tamanho. Já aconteceu isso com você? Você olhar ali o cartaz e falar assim, nossa, tô morrendo de fome. Chega a babar. Aí você compra o negócio... E aí expectativa e realidade. E aí a pessoa ligou pra lá, cara, veio a torta errada, mas... Enfim, não era a torta errada, era o que estava ali. Só que a pessoa se perdeu. A pessoa chegou e, mas é assim mesmo e tal. Aí ela pegou o telefone e ligou para outra. O outro na hora falou assim, não, eu entendo. Quantas pessoas vão ser aí na tua festa? Caraca, pronto, já mudou. Vão ser 10 pessoas. Cara, então, uma festa para 10 pessoas, teu bolo tem que ter 15, 30, 50 centímetros. Caraca! Cara, eu fiz um churrasco com a Estouro. Sim. Não tem uma semana, 2 semanas talvez, lá no GC. Tá na hora de patrocinar a gente, hein? Estouro, cadê vocês? Cara, eu achei fantástico. Porque assim... eles são bons mesmo, eu não cara. entendo quase nada de churrasco, irmão. Eu só entendo de comer. E aí eu falei assim, mano, vamos fazer um churrasco para 10 pessoas aqui. E aí eu fiquei pensando assim, cara, e agora? Quantos quilos de carne, quantos de linguiça? O que eu faço? Como eu faço? Cara, eu liguei pra Estouro. Então, quantas pessoas vão ser? Cara, então eu te recomendo... 2, 3 quilos de carne, tantos de linguiça, leva um queijinho. Eu falei assim, uau, que legal. Cara, o cara é especialista nisso. Exatamente. O cara é autoridade nesse assunto. Não só na carne, mas como no teu evento de churrasco. Então, em tudo que você faz, de alguma forma você consegue transmitir autoridade. Exatamente. E esse é só o primeiro gatilho. Vamos falar mais 1 ou 2 aí, vamos pro próximo. Vamos. Lembrando que isso aqui é a parte 1 do episódio sobre gatilhos mentais que Jesus usava. Obviamente, é um assunto assim, se a gente deixar, a gente vai ficar aqui 10 episódios só falando disso. Verdade. Mas a gente vai dividir em parte para ficar algo mais leve, né? E a ideia aqui é te provocar a viver e estudar mais isso. Exato. Na verdade, se você pegar um gatilho por mês e explorar o mês inteiro aquilo, você vai ter o gatilho para trabalhar o resto da vida. Exatamente. Vamos mais. E aí, o segundo que eu separei aqui, empatia. Uau, isso é legal pra caramba. Jesus era empático? Tem a ver com autoridade. Totalmente. Mas vai além da Não, vai além. Jesus demonstrava empatia ao se colocar no lugar das pessoas, entendendo suas necessidades e dores, o que gerava conexão emocional e engajamento.
duas coisas que eu quero falar com relação a isso de cara, assim. Deixa eu só ler o versículo aqui, ó. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Aí é uma passagem aqui de João 11:33. Maravilha. Duas coisas sobre isso, e o versículo ilustra bem isso. Primeiro, eu queria comentar que a gente traz a luz da Bíblia, até porque a gente resolveu falar dos gatilhos de Jesus. Isso. Mas Jesus é um baita exemplo de um vendedor de ideias, de sonhos. Então, se o teu negócio é de... Quer dizer, primeiro que todo negócio você vende ideias e vende sonhos. Você não vende só produtos, né? Você vende... A gente estava falando do iPhone aqui, né? Antes. Você não compra um iPhone porque um iPhone... Não, você compra a ideia do iPhone, o que é ele. Então, Jesus, cara, é um baita exemplo para tudo na vida, na verdade, né? E a segunda coisa que, cara, eu me conecto muito com a ideia de empatia, cara, porque eu falo na empresa, eu trabalho com os meus vendedores muito isso. Eu tenho até que usar mais essa palavra, empatia, mas eu falo muito de empatia sem usar a palavra empatia. A ideia do podcast é essa mesmo, pra gente refletir sobre o que tá acontecendo nas nossas vidas mesmo, tanto em casa quanto nos negócios, né, na empresa. E a gente discutir aqui, será que a gente tá sendo assim? Será que a gente tá sendo intencional em algumas coisas? E o episódio de hoje vai trazer à luz aí algumas coisas para nossas vidas mesmo. Para mim, negócios, eu bato isso com meus vendedores sempre. Por exemplo, a gente lá vende equipamentos ou serviços de engenharia elétrica. Então, é um produto muito técnico. É um produto que muitas das vezes o cliente não entende muito. Então, assim, teoricamente, é mais fácil de você, por exemplo, dizer algo que convença o cliente, ele não entende. Ah, legal, vou comprar porque, sei lá, né, o cara que é especialista, ele entende. Só que eu bato muito na tecla com meus vendedores, com a minha equipe de vendas, com o time comercial em geral, que é o seguinte. Primeira coisa, se coloca no lugar do camarada. No lugar dele, no lugar do cliente. Você compraria isso? Você compraria desse jeito? Você resolveria o problema dessa forma? Porque, cara, o que eu mais ouço é... O que a gente falou agora, né? Cara, deu problema, compra um novo. Cara, legal, o novo vai... Na maioria das vezes vai funcionar. Mas se fosse você assinando o cheque, você compraria um novo? Sabendo as informações que você sabe. Porque o cliente não sabe. Exatamente. Mas tendo o conhecimento que você tem, tecnicamente falando, você no lugar do cliente compraria? Você gastaria essa grana? Isso tem a ver com empatia, né? Você se colocar no lugar do outro e falar assim, pô, cara... Entender suas dores e necessidades. E isso, quando você entende o que o outro tá sentindo, gera uma conexão. Sim. E quando você verbaliza isso... Não, exato. Você alinha isso com ele, né? Cara, vamos ficar na mesma página aqui. O que tá acontecendo? Aí o cara começa. E aqui a gente tá falando, né? Tá separando alguns gatilhos. Eu falei aqui de empatia. Mas Jesus foi além. Porque empatia é você se colocar no lugar do outro, entendendo suas dores e necessidades. Agora, Jesus exerceu a compaixão. É além. O que é compaixão? É algo depois da empatia. Empatia é você se colocar no lugar do outro. Empatia compaixão é você sentir o que o outro está sentindo. É diferente. É diferente. Porque você pode contar um problema aqui, eu entender o seu problema, mas não me envolver. Mas eu vou entender, vou me conectar e vou te dar uma solução. Mas quando você conta algo e eu sinto aquilo, de repente você trouxe algum problema que eu já vivenciei. Às vezes você trouxe algo ali que eu não vivenciei, mas eu entendi. Eu me coloquei no seu lugar. Pô, legal. Triste, hein? Caramba, queimou meu no-break lá. Queimou meu computador, perdi tudo que eu tinha ali. As fotos que eu tinha do meu casamento, do não sei o quê, parará. Aí você assim, caraca, se isso não aconteceu comigo, eu entendo, cara. É chato, né, cara? Enfim, então aqui, ó, vou te trazer a solução aqui. Você vai ter que comprar um no-break, porque isso aqui, vou entender lá a capacidade que você precisa. Por que queimou? Será que tá usando um mais fraco? Enfim, aí é a questão mais específica, né? Mais técnica. Agora, se aconteceu aquilo com você... Cara, aconteceu isso comigo. Nossa, cara, aí você, ó... É um passo além. Você tá demonstrando compaixão, porque você sentiu aquilo que ele tá sentindo. Aí mesmo, compaixão é muito mais forte que empatia. E refletir sobre isso eu acho essencial para todo tipo de negócio, cara. É o cara do bolo que a gente acabou de dar o exemplo. O cara do bolo, ao invés de perguntar, beleza, entendi o teu problema, mas qual bolo que tu quer? Ou o cara do churrasco, né? Ah, beleza, entendi, você vai fazer uma festa para 10 pessoas. Tá, mas quanto de carne você quer?
O que você quer que eu te venda? É diferente de você se colocar no lugar e se posicionar dessa forma também. E eu falo isso porque é o seguinte, aí vou dar já um insight aqui, um exemplo do que eu vivo na minha realidade empresarial, e eu ensino isso para uma equipe de vendas. Eu ensino a eles, cara, a tentar sempre não vender para o cliente, mas comprar junto com o cliente. Como assim comprar junto com o cliente? Legal. É sentar na mesa e falar assim, meu irmão, vamos lá, vamos sentar. Qual é o nosso problema? Ah, cara, tá acontecendo isso, dessa forma, desse jeito. Quando acontece, dá esse problema aqui, não posso viver mais isso. Cara, entendi. Cara, eu acredito. Aí eu coloco as opções na mesa. Cara, opções na mesa são... Tenho essa opção, tenho essa opção. É importante. Cara, mas olhando para essas opções, cara, eu acho que a melhor forma de resolver isso, sei lá, é a mais barata, é melhor que tem um custo-benefício melhor, ou até não é a mais barata, mas que vai ser mais durável. Cara, eu tava conversando com o João, que veio aqui uns dias atrás, sobre o lance do iPhone. Eu mandei pra ele, eu falei assim, cara, tô querendo trocar meu telefone, que meu telefone começou a travar. Já tá bastante tempo comigo. E aí ele falou assim, cara, qual telefone tu quer? Tu quer um mais avançado, mais novo? Tu quer um intermediário e tal? Eu falei assim, cara, então, vou dar o meu perfil. Eu falei pra ele assim, cara, primeiro, eu não quero um telefone muito grande. Não interessa se é o mais moderno, o mais novo, eu não quero muito grande. Eu sou de uma época que eu gostava que o telefone era do tamanho da carteira. Que eu botava junto com a carteira e botava no bolso. Hoje em dia não tem mais nenhum telefone assim. Não tem. Eu falei assim, cara, eu acho maneiríssimo esses Pro Max enorme, que quase é um tablet e tal. Adoro. Cara, mas eu acho muito grande, não quero assim. Mas eu também não quero nada que daqui a um ano eu vou ter que trocar. Eu queria poder, assim, daqui a um ano, se eu quiser trocar, eu troco. Mas se eu puder ficar um pouco mais... Você mostrou pra ele... Eu quero que ele dure um pouco mais. Você mostrou pra ele qual é o seu perfil, pra ele entender e te oferecer... O que eu tava pensando. O que você tava pensando e ele ia te mostrar o que você... Eu achei maneiríssimo. Achei maneiríssimo porque, assim, ele não me ofereceu, cara, o top ultra mega das galáxias. Ele falou assim, cara, se você quer... Olha que legal, gostei dessa explicação. Cara, se você quer um telefone pra durar, vamos pegar o último modelo. Porque o último lançou agora, legal. Sim. Você vai ficar aí 3, 4, 5 anos se você quiser. Legal. Agora, se você quer um menorzinho, você não precisa pegar o último modelo, mas o mais top do último modelo. Você pode pegar um intermediário do último modelo. Eu falei, legal, faz sentido pra mim. Sim. Faz sentido pra mim. Então, assim, ele demonstrou que não queria me empurrar um aparelho. Verdade. Não, eu tenho esse aparelho aqui que eu vou te empurrar e tal. Não, ele demonstrou que tava olhando pra minha necessidade junto comigo. Então, é quase que... Isso é empatia, pô. É isso. Colocar no seu lugar e pensar da forma que você está pensando. Isso aí. E automaticamente você vai trazer a solução para aquele problema. Isso aí. E eu acho que assim, vamos lá, Jesus fazia isso direto. Jesus, ele não queria, você quer um milagre? Faça um milagre. Não, ele perguntava, você quer um milagre? Você quer viver um milagre? Qual versículo que você leu aí? Lê de novo. O que a Bíblia fala sobre isso? Tem vários, né? Eu separei aqui um que apareceu, que eu anotei, em relação a isso que a gente estava falando. Vamos fechar isso lendo o versículo, então. Vamos. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus com que ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. João 11:33. Deve ser a passagem... Qual? Lê de novo. João 11:33. Quer que eu leia? Lê aí, pra gente... Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus com que ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Ou seja, ela estava perturbada. Legal. E os judeus também estavam comovidos ali com a situação, chorando. E Jesus sentiu isso junto. Isso, moveu-se em espírito e perturbou-se. Isso aí, se colocou no lugar dela. Se colocou no lugar. E aqui ele ainda mostrou compaixão ainda, porque ele ainda sentiu. Legal. Né? Vamos para mais um pra gente fechar o episódio de hoje. E aí vai virar a saga dos gatilhos mentais de Jesus Cristo. Essa é a parte 1. Esperança. Uau. Gatilho da esperança. Cara, o gatilho da esperança é forte, cara. Gatilho da esperança. Jesus oferecia esperança através das suas mensagens, prometendo um futuro melhor para aqueles que seguissem seus ensinamentos, o que motivava as pessoas a perseverarem. Aqui ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Famoso João 16:33. Legal. Ele mostrava para as pessoas que havia um futuro.
Cara, isso é forte. E todo mundo precisa de uma esperança. Para todo tipo de problema. Pra tudo. Nosso gatilho... Não só para problema, mas para sonhos, pô. Exatamente. Você vende sonhos. Cara, às vezes aquela pessoa não tá naquela realidade vivendo aquilo ali. Não, mas ela tem esperança daquilo. Por exemplo, você pode alimentar isso. A pessoa chegou sem dente lá na clínica, ela não quer um dente de volta. Não quer um implante? Não quer, cara. Ela quer o quê? Ela quer sorrir, ela quer se sentir reconhecida com um sorriso bonito, ela quer mastigar com segurança, ela quer, às vezes, ir numa festa e sorrir sem botar a mão na boca. Verdade. A esperança que ela tem em investir o tempo dela e o dinheiro lá comigo, na clínica, a esperança é ela ter uma vida melhor, uma vida mais saudável, mais alegre, ter autoestima de volta. Cara, olha que legal isso que você falou. Se a gente trazer para uma reflexão aqui... Cara, esperança move tudo, gente. Vou fazer um brainstorm aqui com relação à esperança, assim. Você pode pegar o teu negócio, né? Você pega o teu e eu pego o meu aqui. O meu negócio é de tecnologia, né? De engenharia. Como é que eu trabalho esperança em engenharia? Cara, isso é um exercício para se fazer. Porque a gente está falando com pessoas. Pessoas são movidas por esperança. Por algo. E aí, como é que você, dentro da tua área de atuação... Você consegue trabalhar a esperança na outra pessoa. Você entrega esperança para outra pessoa. Porque às vezes a esperança está muito... Às vezes, né, no consenso geral, está muito ligada a algo social ou a algo... Mas não necessariamente. Não necessariamente. Se a gente parar para fazer esse exercício, né? Quando eu digo algo social, é tipo assim, a vida tá uma desgraça, mas eu tenho esperança. Não é necessariamente sobre isso. Esperança no sentido prático ali da tua vida, cara. Eu não sei se é sinônimo. O professor de português vai ter que ajudar. Mas se você parar para pensar, esperança é algo que coloca muita expectativa dentro das pessoas. Sim. Então a pessoa... Ela cria uma expectativa dentro daquela em relação pessoa. a algo que você tá buscando ali. Exato. Cara, isso gera uma esperança. Cara, minha vida não tá legal, mas... Ué, eu fui pra igreja com uma esperança. Eu tava perturbado, enfim. Vivendo uma série de situações. Vivendo umas situações que realmente mexeram com o meu emocional. E me convidaram pra ir na igreja e eu falei, cara... A tua expectativa, a tua esperança mim, era... assim, cara, então... Que ali ia ter uma solução. Só não tem nada a perder. Minha vida já tá uma droga. Numa área específica. E eu falei, cara, vamos lá. A esperança é a última que morre. Isso é forte. Então, como é que a gente pode trabalhar isso dentro do nosso negócio? De forma intencional, né? E agora falar de gatilho mental, ou trabalhar um gatilho mental específico na nossa empresa, na nossa vida, tem a ver com ser intencional. Como de forma intencional eu posso entregar esperança às pessoas? Legal. Isso é uma reflexão legal, cara. De verdade. Gostei. De verdade. Enfim. Vamos partindo aqui pro final do episódio, desse primeiro episódio. E acredito que vão ser aqui alguns episódios desse assunto de gatilhos mentais que Jesus usava. Essa é apenas a parte 1. E a gente termina sempre um episódio falando sobre algum insight, alguma palavra, alguma coisa que a gente discutiu aqui, porque a gente acredita que a gente chega de um jeito e a gente, com o bate-papo que a gente tem aqui, a gente sai daqui melhor do que a gente entrou. Então é sempre um aprendizado constante, uma melhoria constante. É isso. E desse assunto que a gente começou, que a gente falou de autoridade, relembrando aqui, a gente falou de autoridade, falou de empatia e falou de esperança. Desses 3 assuntos que a gente comentou, o que ficou de insight para você? O que ficou de aprendizado? O que você vai implementar amanhã no teu negócio? Muito bom. Fala pra gente aí, Felipe. Cara, então, já comecei ali no segundo gatilho a refletir sobre uma coisa que, assim, que não é nenhum dos 3 gatilhos em específico, mas é os 3 juntos. Que é o seguinte, o quanto a gente... E aí eu vou falar de mim, né? O quanto eu, na prática, não levo essa reflexão de como eu entrego esses itens. Como é que eu entrego a autoridade para o meu cliente? Como eu levo... Sendo intencional, específico. Cara, como é que... Gostei. Tipo assim, vou dar um exemplo. Vou ter uma reunião agora de tarde, antes de gravação, que estava marcando uma reunião às 16 horas. Como é que eu levo autoridade para essa reunião? Legal. Como é que eu levo esperança para essa reunião? Como é que eu sou empático, eu levo empatia para essa reunião? Então isso é um exercício que muitas das vezes no dia a dia, na correria, a gente não faz. Esse exercício. Verdade. E vou te falar uma coisa. Se a gente fizer o exercício, não precisa usar todos os gatilhos. Sim. Mas se a gente for intencional e, cara, eu vou levar um gatilho para essa reunião hoje.
Cara, bom, essa reunião faz toda a diferença. Muito bom. E aí vou sair daqui com essa reflexão hoje. É um deverzinho de casa que eu vou fazer. Gostei. Não tinha pensado sobre isso, mas é interessante. Quando você vai para algo específico, no caso você vai para uma reunião, obviamente para fechar um negócio, uma parceria, enfim. Quando você vai intencional, faz diferença. Faz toda a diferença. Vou levar para o meu negócio, né? Autoridade, eu falei a questão do uniforme. Eu uso um jaleco, sou bem arrumado, fico bem arrumado. Isso aí é um gatilho de autoridade, acaba despertando um gatilho de autoridade. Automaticamente, né? Consequentemente, com as coisas que eu falo, que eu trago a luz ali em relação ao que o cliente precisa. Empatia, eu sempre me coloco, cara. Sempre me coloco no lugar do cliente. Às vezes não com compaixão, porque eu não sinto aquilo, mas me colocar no lugar do cliente sempre coloco. Mas essa questão da esperança... Como é que eu entrego isso, cara? Isso gostei dessa reflexão, gostei. Porque a gente não é intencional. A gente usa os gatilhos mais conhecidos. Fala assim, cara, como é que eu entrego esperança? Como é que eu entrego esperança? Apesar de o meu serviço já entregar esperança, mas eu preciso dizer. Sim, verbalizar isso. Verbalizar, para ele ter essa consciência. Às vezes a pessoa é inconsciente. Você quer ver uma coisa? Pensei agora aqui. Jesus fazia isso direto, entregando uma esperança de futuro. Mas não era necessariamente um futuro somente, por exemplo, no céu, depois que a vida acabasse. Em muitos sermões de Jesus, ele entrega um futuro presente, um futuro para agora, para amanhã, por exemplo. E ele entregava esperança daquilo. Uhum. Então, como é que a gente entrega a esperança do amanhã pro camarada? Exato. Na área profissional dele, na vida pessoal dele. Porque, no caso do meu serviço, entregar ali a dentição pro paciente, ele já vai sair dali com a autoestima elevada. Talvez abra uma porta de emprego. Porque se chegar numa entrevista de emprego com os dentes bonitos, é diferente de se chegar com os dentes esquisitos. Às vezes é um detalhezinho... Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, vai ficar de lição aí pra mim como que eu aplico a esperança e entrego assertivamente pro paciente. É isso aí. Beleza? Show de Então, bola. esse foi mais um episódio do Pode Vir Crente, que eu estou empreendendo. Apenas a parte 1 dos gatilhos mentais que Jesus usava. Fique esperto. Até a próxima. Valeu.